Olá, o meu nome é Ana e desde que me aproximei da minha mãe e do meu pai, antes mesmo de que minha mãe visse o meu rosto ou o meu corpo encarnado, eu já estava frequentando casas espíritas. Algum tempo atrás. Participamos, todos os nossos irmãos, da evangelização. Aprendemos a ouvir palestras numa época em que as crianças eram disciplinadas para beber a água e ir ao banheiro antes de ir para a casa espírita. Então chegamos na casa espírita e o meu pai e a minha mãe pediam que eu prestasse atenção naquilo que estava sendo dito, porque era uma aula e as pessoas que precisavam ir às aulas eram as pessoas que precisavam aprender. Aprendi a assistir palestras. Tá bem? Aprendi a não ter medo de qualquer manifestação mediúnica. Porque naquelas épocas as pessoas se mediunizavam até na frente das crianças. Não, porque na reunião pública eu estava sentada, né? E eu sei que eu era pequena porque eram umas cadeiras, aquelas cadeiras de palha, que meus pés não chegavam no chão, então eu era pequena. E a minha mãe, e geralmente, ou melhor, frequentemente, pessoas do meu lado, né, tinham uma manifestação mediúnica, deseducada, indisciplinada, tá bem? Por ignorância, porque não conheciam o livro dos médiuns de Allan Kardec. Talvez nem conhecessem o livro dos Espíritos, nem o Evangelho segundo o Espiritismo, muito menos a Gênese, o Céu e o Inferno, as obras póstumas, muito menos a Revista Espírita. E a minha mãe dizia: tu fica tranquila, tu fecha teu olho e faz mentalmente a prece que Jesus nos ensina, desde aquelas épocas lá no Jardim das Oliveiras. A minha mãe nos contava. Então, mentalmente, eu fazia meu Pai Nosso. Sempre gostei muito da prece de Cáritas. Meu avô sempre nos ensinava e a gente decorou a prece de Cáritas. Outros tempos, lindos tempos. Numa família de 8 irmãos, 6 eram do sexo feminino e 2 eram do sexo masculino, os irmãos. Aí nós já começamos a entender a relevância das mulheres, que ora estão num corpo de mulheres e, como o espírito não tem sexo, ora estão no corpo de homens. Mas enfim, para dar por iniciada, quis fazer essa minha breve biografia para vocês. Para isso, quando nós fazemos qualquer atividade no meio espírita, nós nos subsidiamos de um instrumento valiosíssimo chamado prece. E para isso, nós conversamos com Jesus. Fazemos o quê? Nos deslocamos do cotidiano, das preocupações, dos nossos interesses mundanos, e vamos com a nossa mente e com o nosso coração à procura da fonte inesgotável do amor verdadeiro, que é o amor incondicional. Esse, o ensinado e exemplificado por Jesus de Nazaré. E tu nos dizes, Jesus, que estamos onde está o nosso coração, onde está o nosso pensamento.
E tu nos dizes que quando a gente se reúne de coração e de pensamento em teu nome, ali tu estás, Senhor dos Espíritos, Mestre da luz, da paz. A ti solicitamos permissão para dar por iniciada a tarefa que a gente chama de difusão doutrinária. Sempre, Jesus, sob a tua égide, porque tu confias em cada um de nós. Aprendemos a confiar em nós, a confiar em nós mesmos e a confiar na tua presença constante, amiga, iluminativa, saudável, benéfica. A tua presença, Jesus, em minha mente, em meu coração, em meus projetos, em minha caminhada. Fazei-me instrumento da paz. Em nome de Deus e em nome de Jesus. Assim, nessa sintonia suave e feliz, pedimos permissão para iniciar a nossa humilde tarefa. Graças a Deus. Gratos a Jesus. Que assim seja. Queridos irmãos, a proposta de hoje é que a gente converse rapidamente sobre uma pesquisa que nós fizemos, sobre o valor da mulher. Vejamos bem, todos nós já sabemos que o espírito não tem sexo. Todos nós já sabemos que nós precisamos ter experiências numa encarnação em corpos femininos e em outras encarnações em corpos masculinos, de acordo com a cultura do momento que nós estamos vivendo, porque ora a gente tem a experiência de viver no polo, ou no Equador, ou no deserto, ou na floresta, ou na beira do mar, ou no cume da montanha. Quanta riqueza de experiências! Vivenciar culturas diversas. O que aquele momento histórico exige de cada um de nós? Por que ora nós estamos numa cor de pele diferente? Por que ora nós temos a tendência, a inclinação para uma profissão e ora para outra profissão? Olha a bondade e misericórdia do Pai. Olha a grandeza dessa amorosidade, que Deus nos quer ricos de experiências. Para que, por esforço próprio, a gente deixe de ser ignorante e nos tornemos um ser sábio. Por esforço próprio, a gente deixe de ser um ser simples e possamos nos tornar completos. Numas encarnações a gente tem tendência para as artes, noutras encarnações para a ciência, noutra encarnação para letras. E no nosso preparo reencarnatório, conforme André Luiz objetivamente e claramente nos ensina, nós sabemos que elencamos uma série de ações, de tarefas que são contributivas para a nossa maturidade, para o nosso crescimento, para a nossa evolução consciencial de espíritos imortais que somos. Pois bem, as pessoas, antes de encarnar, assinam um contrato. Eu adoro dizer isso. Na evangelização, às vezes, eles nos perguntam assim: Ana, será que dá para eu fazer um backup das cláusulas do contrato que eu assinei antes de encarnar? Pede para Jesus. E por que nós precisamos não saber essas cláusulas do contrato? Para aprender a sossegar, a se resignar, a entender que a ação da minha vontade nem sempre é soberana,
que eu tenho que ter, sim, a aceitação, a humildade de entender que seja feita a vontade do meu Pai e não a minha. Isso eu digo lá na prece do Pai Nosso. Por que eu não trago essas informações para o meu cotidiano e fico sempre me ocupando com antecedência? Olha que importante esse momento da nossa história. Vocês sabem que Allan Kardec, ou melhor, o professor Rivail, se combinou que ele, com vários espíritos, que ele precisava realizar a tarefa de copilar, organizar a doutrina espírita, a terceira revelação. E muitos espíritos disseram a ele que ele não se amedrontasse. Por quê? Porque ele não estaria sozinho. Muitos espíritos se comprometeram. Olha, professor Rivail, tu vais estar com Pestalozzi, tu vais estar com Camille Flammarion, tu vais estar com Gabriel Delane, tu vais estar com a Amélie Gabrielle Baudet. Tu vais ter muitos contrários, porque o que tu vai fazer é da máxima relevância. Mas nós vamos estar contigo. Nós vamos estar contigo. E os espíritos de luz, eles sabem cumprir o que prometem. Não é que nem nós, que somos tão primários, a gente promete muita coisa e na hora do bem bom a gente não cumpre. Olha só que interessante o que nós podemos observar de que a própria esposa de Kardec encarna antes dele. Ela é alguns anos mais velha do que ele. Ela disse para ele, eu vou antes do que tu. Eu já vou estar encarnada quando tu encarne. Então tu te acalma, eu vou estar te acompanhando. Vocês sabem que são muitos benfeitores espirituais, muitos deles, mesmo desencarnados, sabe? Eles disseram que estão nos apoiando, nos inspirando, ali conosco. E eles só fazem cumprir o que prometeram. Não podemos duvidar, porque isso é cientificamente comprovado. A quantidade de fatos que corroboram essa premissa, né? Então vejamos bem, Kardec tem muitas mulheres, muitos espíritos de fêmeas junto com ele. A sua mãe primeiro, tudo que ela lutou para que seu filho atingisse seu objetivo, para que ele tivesse acesso à ciência, para que ele tivesse acesso às letras, para que ele tivesse acesso à filosofia, para que ele tivesse acesso à educação. A sua mãe esteve constantemente apoiando. Meu filho, o que tu precisas fazer, eu vou estar te apoiando. Ainda houve a sua esposa e diversos espíritos do corpo feminino que estiveram também apoiando Kardec. Quem foram os médiuns que psicografavam? Que pessoas estiveram presentes lado a lado na mesma época, no mesmo tempo e no mesmo espaço, favorecendo, abrindo caminhos, instrumentalizando o professor Rivail. Muitas pessoas. Então, essa alma feminina, essa psicologia, essa forma de ver o mundo, de encarar a vida, essa arte de viver. Visualizamos na casa da senhora Pleine Maison verdadeiras missionárias que surgem ali,
para contribuir com o mestre lyonês, com Allan Kardec, né? Então, imaginemos que um grande amigo, o Sr. Poitier, convida ele para visitar, né, a casa dessa senhora. Foi o primeiro contato de Allan Kardec com as mesas girantes, tá? Esta senhora de Pleine Maison, ela é pioneira em habilidades mediúnicas, em habilidades de comunicabilidade com os espíritos. Depois disso, nós percebemos a presença do casal Baudin em 1855, também na casa da senhora Pleine Maison, onde Kardec começa a frequentar. Elas trazem 2 filhas, a Julie, com 14 anos, a Caroline, com 16. Essas meninas, naquela época, elas psicografavam num quadro de giz, elas usavam uma cestinha onde estava amarrado um lápis naquela cesta, certo? E aí Kardec, conhecendo as meninas, aí que começa ele a fazer perguntas, né? E como cientista que é, racional, coerente, lúcido, ele se dá conta que a inteligência não está na matéria, não está no lápis, não está na cesta, não está na mesa, nem nos barulhos que a mesa faz, tantos toques, que vão criando códigos para se entender melhor. E essa premissa de Kardec, inteligência está fora da matéria. Kardec vai chegando a conclusões, como professor que é, tá? Durante 2 anos, de 1855, quando ele conhece as meninas, tá? Até 1857, da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Há que considerar-se a prova dessas 2 meninas, da Caroline e da Julie. Elas frequentavam igrejas católicas. E quando o clero soube da revelação, da terceira revelação divina, vieram com todos os seus argumentos para contrariar, ao ponto de que nessa escola católica estimulavam as outras crianças a perseguir, a jogar pedras na Julie e na Caroline. Olha que triste isso. A família Baudin, os pais da Caroline e da Julie, precisaram sair da cidade, escorraçados. Que triste isso aí, né? Enfim, os homens que viveram na Terra eram os que escreviam as mensagens. Kardec chega a essa conclusão. Portanto, de uma forma científica e lógica, coerente, portanto, nos diz Kardec, a alma sobrevive ao corpo e transmite, ou seja, confirma, tá bem? Aí então na casa de Kardec, aí nos idos de 1855, né? É instalada a primeira Sociedade Espírita de Paris, na sala da senhora Gabrielle Boudet, na casa de Kardec, tá bem? Aí nós reconhecemos outra médium de singular importância, a médium Ruth Céline Jaffé, uma moça de 20 anos, tá? Ela consegue psicografar 50 volumes de resposta. Ela é uma médium muito boa. Só que, interessante que a Ruth, ela é neta de Hahnemann, aquele da homeopatia. Olha que interessante esse dado, tá bem? E depois o próprio Hahnemann, né? No Evangelho tem várias mensagens do Espírito Hahnemann.
E essa menina neta do Hahnemann nessa época, certo? Ela trabalha muito, ela se dedica muito à psicografia, ajudando Kardec. Só que com a publicação, com a primeira, até a publicação do livro da primeira edição do Livro dos Espíritos, que eram 501 questões, né? Ela percebe a edição desse livro, né? E ela começa a cobrar do professor Rivail, que ele já sabia que ele era Allan Kardec, que ele usa o sinônimo de Allan Kardec, né? Ela começa a cobrar reconhecimento dele. Ela diz todo o tempo que eu dediquei para ajudar. Ela literalmente afronta ele com os seus 50 volumes de respostas que ela tinha preparado para a construção, para a publicação do Livro dos Espíritos. Então existe um certo rompimento aí. E Allan Kardec se mostra sereno, tranquilo, porque ela reclama o seu reconhecimento, né? Então, aí quando ocorre, né, a segunda edição, que tem até a questão 518, aí é que ocorre a legalização da Sociedade Espírita essa de Paris, tá? Surgida na própria sala da casa de Kardec, né? Nós temos um outro dado bem importante da médium Aline Carlotti. Ela é que faz um trabalho de revisão fundamental, valiosíssimo, né? O controle universal do ensino dos espíritos, observando que nenhuma resposta se contradizia, nenhuma resposta contradizia a outra, porque era feita a mesma pergunta a essas diversas médiuns e a médiuns de outras localidades, de outras cidades, né? Agora nós temos uma outra personalidade feminina altamente significativa, tá? Também uma menina de 16 anos, a Hermance de la Rochère Dufaux, 16 anos. Vejamos bem, o que acontece com essa menina? Em 1841, ela começa a ter premonições, a ter visualizações, e os médicos da época diagnosticam para a Hermance que a sua mediunidade, não existia o termo mediunidade ainda. Então os médicos diagnosticam que a menina tem um novo distúrbio nervoso, desconhecido, uma psicopatia, um distúrbio, só que era novo. E os médicos começam a estudá-la também, tá bem? A Hermance, quando ela conhece Kardec, tá? Ela já tinha livros publicados. Olha que interessante, tá? Ela já tinha publicado a História de Luís IX, ditada por ele mesmo. E ainda, ela publica um segundo livro, a História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. A menina psicografava desde muito cedo. E ela se encontra, né? A Hermance de la Rochère Dufaux se encontra com Kardec de novo na casa da senhora Pleine-Maison, né? Trazendo mensagens de São Luís, que depois vão enriquecer também o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, né? A Hermance tornou-se a principal médium das reuniões da casa de Kardec, tá bem? Também atuou como médium na segunda edição do Livro dos Espíritos e também no lançamento da Revista Espírita em janeiro de 1858. Agora nós precisamos sim falar, que já estamos adiantados no tempo, perdão, tá? Sobre a Madame Rivail, como era conhecida na época, professora de letras, de belas artes. Antes de conhecer Kardec, ela já tinha publicado em 1825 Contos Primaveris, em 1826 Noções de Desenho e em 1828 o livro O Essencial nas Belas Artes. Tá? Casou-se em 5 de fevereiro de 32, sempre apoiou Kardec no Instituto Técnico fundado por Kardec na sua própria casa. Em 1835,
eles foram obrigados a fechar o Instituto Técnico e Kardec começou a trabalhar como contador em empresas comerciais, enquanto ela preparava seus cursos gratuitos na sua própria sala para crianças carentes. Apoiando Kardec nos projetos que ele empreendia, ela colaborou para que a obra pedagógica de Kardec ganhasse relevância e qualidade, sendo adaptada mais adiante pela própria Universidade da França, reproduzindo-se em dezenas de edições. Assim, com essas dezenas de edições, o casal conseguiu uma posição econômica favorável para que Kardec pudesse iniciar, em 1855, a investigação sobre os fenômenos sobrenaturais das mesas girantes, que foram, na época, uma verdadeira novidade no continente europeu e também fora do continente europeu. Amélie Gabriele, presente também na fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espiritistas, Sociedade Parisiense de Estudos Espiritistas, na própria residência do casal, mesmo enfrentando tramas de calúnias, de injúrias, ela estava sempre apoiando com a sua compreensão, pois certa estava da imensa grandeza e responsabilidade que representava o trabalho do seu esposo. Em 31 de março de 1869, aos 64 anos, Kardec desencarna. Ela se mantém serena e muito digna. Frente à multidão de mais de 1000 pessoas que compareceram ao funeral, ela contemplativa, observando com respeito e admiração os discursos daqueles que se despediam. Ela, após o desencarne, continua presidindo as sessões, tomando para si as responsabilidades do esposo desencarnado. Se empenhou junto aos discípulos de Kardec, criando a Sociedade Anônima do Espiritismo, entidade que divulgava a doutrina e administrava a revista A Revue Spirit, bem como a livraria. Em 18 de outubro de 73, mudou-se a razão social para Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec, atendendo às sugestões daqueles que entendiam que assim se caracterizava melhor o objetivo proposto inicialmente. Até o fim da sua encarnação, Amélie Gabriela atendia em particular àqueles que buscavam nela uma palavra de consolo e esclarecimento. Em 21 de janeiro de 83, com 87 anos, ela desencarna. Como não tinha herdeiros diretos, os bens do casal foram destinados em testamento à Sociedade para a Continuação das Obras de Allan Kardec. No dia do sepultamento, junto ao dolmen de Kardec, no cemitério Père Lachaise, o amigo Ley-Marie salientou de improviso, lembrando o grande valor de Amélie, afirmando que as edições do Livro dos Espíritos e da Revista Espírita, que deviam a ela o seu esforço pessoal, a sua insistência, a sua perseverança. Certo é que o encontro entre Amélie Gabriele e Allan Kardec foi compromisso assumido na espiritualidade em função da grandiosidade da missão que o casal correspondia, que ao casal era correspondido na Terra, o que eles tinham que fazer. Esse encontro de almas foi a aliança bendita que reforçou em ambos a disposição e a fé para sobreviver aos inumeráveis obstáculos, deixando para a posteridade o seu exemplo de firmeza, de determinação, lealdade e amor à causa do bem. O espírito feminino trabalhando com muito afinco, com tanta dedicação. Eu queria rapidamente fazer uma análise comparativa com o movimento espírita no mundo. Nós temos dados estatísticos na evangelização, no UESG, no mediúnico,
as anônimas mulheres. Vocês sabem que nós trabalhamos em diversas instituições espíritas aqui de Porto Alegre e em outras cidades. A gente contribui. Pois bem, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu me surpreendi pelo número significativo do gênero feminino que trabalham nas mesas mediúnicas, que se prestam a ser facilitadoras do estudo sistematizado da doutrina espírita. Pasmem! Sabe qual conclusão nós temos? 81% de mulheres atuam atualmente nas casas espíritas. Decidiram nessa encarnação estar num corpo de mulher e trazem a sua feminilidade, a sua graça, a sua arte, a sua habilidade psicológica de ser cuidadoras, de ser promotoras. Fiquemos felizes porque temos mulheres no movimento espírita. Mesmo que muitos homens estejam em relevância, não faz mal. A gente não precisa estar em relevância. Ave Joana de Ângeles, Ave Madre Teresa de Calcutá, Ave Ivone Pereira, Ave tantas damas do Espiritismo que sem alarde, sem estar na vitrine, realizam o ide e pregai, obedecendo a solicitação do Mestre Jesus. Evangelizemos. Tem uma musiquinha na evangelização que diz assim, ó: evangelize, coopere com Jesus. Jesus aguarda por todos os espíritos da terra. Estejamos num corpo de fêmea, estejamos num corpo de macho, mesmo com a nossa pequenez, mesmo com ainda as nossas inadequações, amorosamente o Mestre Jesus nos aceita para contribuirmos na sua obra, que é a obra de implantação do reino de Deus, do coração dos encarnados e dos desencarnados, da nossa amorosa e generosa terra. Queridos irmãos, desculpem que me atrasei um pouquinho, com o coração cheio de graças. Aceita, Jesus, a nossa humilde prece de agradecimento e de louvor, pelo teu carinho, pela tua misericórdia, pelo teu amor, por esse jeito amoroso, doce, sereno e firme que tu cuida de nós. Muito obrigado, Senhor da luz, Mestre dos Espíritos. Muito obrigado aos nossos queridos benfeitores que nos inspiram e enchem o nosso coração de coragem para ir em frente, para o amor, para a luz, para a paz. Porque a luz venceu, mesmo frente àqueles que ainda não se deram conta. A luz venceu. Gratos a Jesus. Que assim seja.